Bem, a minha palavra se chama-se erro de cálculo. Quem já errou cálculo aí? Todo mundo já errou cálculo, né? Quando era criança, na escola, você aprendia matemática e errava cálculo, e que isso a vida inteira, né? Matemática cada vez mais difícil, né? Física, então, complicou tudo. Erro de cálculo. Quem não erra um cálculo? Qualquer cálculo que seja. Calcular, vai atravessar uma avenida de carro, vem vindo um outro carro, se dá para atravessar ou não dá, acho que dá, esse calculo se dá para atravessar ou não dá. Você vai e atravessa a rua. E se o cálculo foi errado? Um acidente? Né? O texto básico nosso será o Provérbios 14, 12. Dá colocar para a gente, por favor? Provérbios 14, 12. Glória a Deus. Assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Infelizmente, é o que acontece por aí. Graças a Deus, isso não acontece em nosso meio, amém? Em nome de Jesus. Por quê? Nós precisamos ter uma calculadora maravilhosa, que não erra o cálculo, mas você pode digitar errado e errar o cálculo. Concorda comigo? Aqui, ó. Aqui nossa calculadora. Aqui não erra. Mas infelizmente, se você for interpretar de forma como você quiser interpretar, você vai errar o cálculo. Isso não pode acontecer de hipótese alguma. E cálculos nós erramos na nossa vida cotidiana o tempo todo. Quem não erra cálculo? Isso pode variar, o cálculo de umas simples perturbações ou consequências muito graves. Vai depender da tua situação de calcular a situação. Muitas vezes entra em negócios, calcula o investimento, de repente o investimento, o dinheiro não deu, calculou errado, aí numa situação de crise entra em falência, não é mesmo? Isso aí está tudo bem. Que seja um acidente, que seja até uma morte. Morreu, errou o cálculo, capotou o carro, morreu. Tudo bem. Mas tem um cálculo que nós não podemos errar de hipótese alguma. Não podemos. É o cálculo da sua salvação. Não erre. Um pouco de sal a mais numa sopa, perde a sopa, né? Vai ter que pôr mais água, ter que colocar mais alimento para poder retirar o sal que foi colocado. E nós, com a palavra de Deus, sabemos interpretar ela, está aqui, para nós não errarmos jamais esse cálculo. Buscar o reino de Deus, sua justiça, de forma correta. Aqui nos dá as instruções para nós, amém? Glória a Deus. Em matéria de salvação, calcular mal o que é essencial para ser salvo pode ter uma consequência avastadora e eterna. Eterna. Como eu falei, podemos errar qualquer cálculo, até mesmo um cálculo que pode levar à morte física. O que não pode acontecer é o cálculo que vai nos levar à morte espiritual. Amém? As boas obras não anulam a graça. Enquanto muitos calculam que acham que, calculando, eu não faço mal para ninguém, não roubo, não, né? Você já viu alguém falar assim? Não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Está salvo? Deve estar, né? Geralmente eles nunca afirmam que está salvo, né? Nunca afirma. Mas achando que faz o bem, ou fazendo boas obras, fazendo doações, ela está salva. Ou de repente, antes de me converter, 2008, até 2008, eu achava que existia reencarnação. Aí veio viver a vida tranquila, sossegadinho, não matando, roubando, fazendo mal para ninguém. Né? Depois nem vê o que acontece lá depois, né?
Mas infelizmente não é isso que a Bíblia fala. O nosso manual, a nossa calculadora, que não nos deixa errar esse cálculo. Glória a Deus. E há muitas falsas doutrinas pelo mundo de hoje. E infelizmente muitas usam a palavra de Deus. Usa. Mas acrescenta algo na palavra, ou retira algo dela. É fazer uma matemática grande e retirar um número que seja. Ou você tirar o número 1, ou acrescentar, a conta vai bater? Não vai bater. Enquanto muitas doutrinas aí, eu estou acrescentando e tirando algo da palavra de Deus. Ah, para você ser salvo, você tem que ter Jesus e mais alguma coisa. Eu só preciso de Jesus. Eu preciso só de Jesus. Você salvo porque Ele pagou o preço por mim. Ele pagou o preço por nós, amém? O preço de sangue naquela cruz. Aí quando você não, você se salva, você tem que ter Jesus e mais isso aqui. Ou te retirar algo da palavra. Ah, você está tranquilo. Ou de repente, pessoas que fazem o quê? Ele pega a porta que ela é estreita e estreita mais ela ainda. O que vai acontecer? As pessoas vão ver que a porta está muito estreita, elas não conseguem passar. Porque a porta já é estreita, amém? Ela é estreita. E muitas pessoas com doutrinas, elas estreitam mais ainda, impedindo que as pessoas entrem pela essa porta. E tem aqueles que pega a porta estreita e alarga ela. Deixa, tem a porta forte que é larga, né? Já é larga. E pega a porta larga como se ela fosse estreita. E nós? Então, nas nossas mãos, as nossas atitudes de perceber isso. Não, peraí, deixa eu ver aqui, na minha calculadora. Isso é isso mesmo. É muita folha, né? Deve ter aqui umas 1000 e tantas páginas para ler. Como é que eu vou entender isso? Só também através do Espírito Santo de Deus. Não se lê a palavra de Deus sem o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Ele é o autor. Assim como teve mais de 40 escritores que escreveram esse livro aqui, só existiu um autor, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, todo mundo fala agora que não se lê a palavra de Deus antes de clamar pelo Espírito Santo de Deus ali, junto com você, para te dar a interpretação da palavra, para dar a revelação da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Quero ler mais um versículo aqui, falando das falsas doutrinas, está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 24. Lá, por favor, Mateus 24, versículo 24. Olha o que Jesus advertiu aos seus discípulos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha como é grave isso. Os eleitos. Você é um eleito? Amém? Deus te deu o livre-arbítrio de você decidir se você é eleito ou não. Porque Jesus já pagou o preço do sangue na cruz por nós. Ela falou assim, agora só te dou o livre-arbítrio. Tá. Para você decidir se você obedece ou não. Amém? Você ama Deus? Amém. Mas você só ama Deus se você obedecer. A palavra diz isso. Então só ama quem obedece. Então, obedecer. É fácil obedecer? Não é fácil. Se fosse fácil, estava lotado essa igreja aqui. E tinha uma igreja em cada esquina. Lotada também. Se fosse fácil, obedecer a Deus. Infelizmente, não é fácil. Mas estamos aqui, graças a Deus, diante de Deus, ouvindo a palavra, debaixo da palavra e somente da palavra. Só lá as escrituras. Escrituras, né? Só as escrituras. Só. Mais nada. Eu não preciso de outra. Eu não preciso de outro livro, não preciso de outra doutrina. Está tudo aqui que eu preciso. Somente nas escrituras. E Satanás, ele é o grande enganador. Ele é o nosso inimigo. Tem pessoas que me odeiam. Tem pessoas aí. Porque eu não sei. Me odeiam. Só porque eu sou um pregador da palavra? Não sei. Mas Deus sabe. Mas eles não são meu inimigo. Quem é meu inimigo é Satanás.
O nosso inimigo é Satanás. E ele é um enganador. A palavra diz que, lá em 2 Coríntios 11:14, que é o versículo da minha conversão, fala assim que Satanás não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar. Você está entendendo o que o Satanás ele faz para enganar? Para quem conhece meu testemunho, eu vou dar um pedacinho só do meu testemunho. Em 2008, antes de eu chegar na igreja, eu estava no meu quarto, né? Vivia uma vida errada, né? É aquela pessoa que não mata, não rouba, não faz mal para ninguém, né? Mas vivendo a vida errada. Eu vi essa luz entrando dentro do meu quarto. Ela clareou meu quarto e apagou. E se manifestou um anjo de luz lá no meu quarto. E eu conversei com ele até as 6 horas da manhã. Era 3 horas da manhã que ele manifestou lá. Eu conversei com ele até as 6 horas da manhã. Falou coisas, nossa, eu fiquei deslumbrado com as coisas que ele falou para mim. Enganando, falando assim, mas quem que é você, afinal de contas? Eu sou um espírito de luz. Mas aí, como é que foi nessa história? Não, eu morri faz uns 5 anos e eu estou perambulando aqui até a minha reencarnação. Nossa, que problema. Até a minha reencarnação, você vai reencarnar, então Então eu já acredito em reencarnação, então tá certo. Então eu tô certo, então, na minha crença. Me enganando e falou coisas que eu não sabia e ninguém sabia. Coisas espirituais, coisas que eles sabem no mundo espiritual. Sendo enganado. Você imagina bem quantos não estão sendo enganados por aí. Falsas doutrinas, espíritos de enganação. E o Satanás, ele tem poder de transformar no que ele quiser. E falar o que ele quiser, menos se transformar em Jesus e falar o nome de Jesus. Uma coisa que ele não consegue. Ele não pode tocar o nome de Jesus. E muito menos se fingir ser Jesus. Ele pode fazer qualquer outra coisa para enganar. E a Bíblia está muito bem clara sobre isso. Jesus é Ele. É Ele que guarda, Ele que protege, Ele que está à frente de tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele que criou o céu e a terra. Criou todos nós. É Ele. E veio nessa terra morrer por nós. Você consegue entender isso? Não, né? Eu também não consigo entender isso. Mas você não precisa entender, só precisa crer. Então ele tem criado muitas falsas doutrinas, religiões, para atrair a humanidade longe da adoração do Deus vivo, mas da verdadeira adoração. Porque as pessoas às vezes, sabe o que acontece? Em religião, política e religião é muito parecido nessa parte. As pessoas, às vezes, elas crescem crendo em algo e elas não mudam por nada. A verdade, às vezes, está diante dela, mas ela não quer a verdade. Ela não pode admitir que ela creu numa mentira a vida inteira. Acontece muito isso. Então, nós temos que estar com o coração aberto a Deus. É isso mesmo? Eu quero a verdade, eu não quero a mentira. Eu gosto muito do Apocalipse, todo mundo sabe. Eu sou apaixonado de escatologia. E eu creio, assim, ao longo desses anos que eu gosto de estudar Apocalipse, eu tenho a minha crença, né? Meus estudos, aquilo que eu acredito. Que Apocalipse é um negócio seguinte: você ouve 200 pastores, você vê 200 interpretações diferentes. Porque ali está você interpretar. E Deus não vai vir dar a revelação assim, ó, isso. Deus deixou para nós pedir aos Espíritos Santos dar a revelação. E ao longo dos anos eu sempre fui mudando de entendimento. Mas tem uns anos para cá eu não estou conseguindo mais mudar. Mas um tempo atrás, eu creio numa situação na lei de Apocalipse, e de repente eu resolvi perguntar para Deus, eu creio nisso aqui, mas é isso mesmo? Deus veio e falou para mim, você está errado. Você está errado, a atualização é essa. Mudando, eu tenho que ter coração aberto, e para isso eu tenho que perguntar para Deus, eu estou certo, isso que eu estou crendo é verdade, eu não quero que você fique falando qualquer coisa aí. Eu quero falar aquilo que vem do Espírito Santo. Embora o Apocalipse, Deus não vai dar a revelação 100% para todo mundo. Não vai, porque ali é uma incógnita mesmo. É uma interrogação. Deus deixou ali, ó. É para quebrar a cabeça mesmo. E é guardar Jesus voltar. Né? A palavra fala assim, orai e vigiai, pois não sabia o dia nem a hora. Então ora e vigia. E crê na palavra de Deus que Jesus está voltando. E Ele está voltando. Amém? Você crê que Jesus está voltando? Crê, né? Crê que sim, né?
Às vezes, algo que é falsificado aparece ser muito mais que o original. Você vê algo, você vê até o original e vê o falsificado. O falsificado vai chamar mais atenção do que o original. Alguém já viu isso? Nossa, o original. Não, isso aqui é original. Ah, esse aqui. A pessoa paga até caro, né? Dependendo do falsificado, o original é o outro. Paga caro no falsificado, achando que aquilo ali é o valioso. Acontece muito isso. Não tem o teu discernimento. Por isso que nas orações eu peço muito para Deus. Deus nos dá discernimento de espírito para discernir o errado, o certo. Para discernir aquele que vem de Deus, aquele que não vem de Deus. Para discernir também aquele que vem de Satanás. A enganação dele. Pô, isso aqui é para enganar. Então nós temos que pedir a Deus todos os dias nos dar discernimento de espírito. Para nós não sermos enganados por Satanás. Lá em Efésios 4:14. Vamos ver, por que você colocar para a gente, por favor? Eu tenho só um pedacinho aqui, não tenho ele completo. Efésios 4:14 nos instrui sobre a necessidade de um pensamento maduro. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O mundo, ele é muito chamativo. O mundo, ele é atraente. Sabe como, televisão mesmo, os filmes. Qual que é mais atraente? Um filme gospel ou um filme do mundo? Qual que é mais atraente? Qual que tem mais, veste milhões em longa-metragem, que esse filme todo enfeitado, né, gastam fortunas? É do mundo. Ele chama mais atenção. Não só um filme, tudo do mundo é mais atraente. Mas ele aí é o quê? Levando para o erro. Os desenhos animados mesmo. Hoje, graças a Deus, hoje o mundo gospel está crescendo muito. Crescendo ao ponto de hoje ter uns desenhos hoje bem elaborados, de gospel, falando da Bíblia. Lá em casa, a minha filha só assiste só os desenhos que edifica, só. Não deixa ela assistir outras coisas. Porque, infelizmente, você vai assistir algo que não edifica Deus, no que não está ligado à palavra de Deus. Depois que você está vendo lá as buchinhas, né? Você está vendo as coisas erradas. Essas mensagens subliminares. O que acontece? Nós temos que tomar cuidado com nossos filhos, que estão expostos às telas. Que vai fazer o quê? Aos pouquinhos vão levar nossos filhos lá ao erro. E acreditar que isso pode. Aquilo que não pode, acreditar que pode. Às vezes desenhinhos assim, tão bobinhos, às vezes acha que não tem nada demais. Vai ver a essência no fundo, a gravidade que é as mensagens subliminares que tem lá. Então, pais, vigiem que teus filhos assistem a televisão, nas telas, celular. Vigiem. Porque vai conduzir ao erro, a crer naquilo que não é para crer. Por isso que o mundo, ele é atrativo. As coisas erradas são mais gostosas. O pecado, ele é gostoso. O pecado, ele é saboroso. Porque se não fosse gostoso, ninguém pecava. Porque a santidade, a gente tem que lutar para ser santo. É a luta. Abandonar o pecado, abandonar a vontade. E viver a vontade de Deus. É uma luta todo dia. Se você não levantar todo dia disposto a lutar, você vai morrer. Você vai errar o teu cálculo. E vai cometer erros. E esse erro, também, se você continuar vivo, maravilha, glória a Deus. Mas se esse erro chega a te levar para a morte, é a morte eterna. Que é a morte? Você está falando aqui, né? O erro do cálculo da morte eterna. Porque esse é um cálculo que ninguém pode errar. Esse cálculo não erre. Por nada. Amém? Glória a Deus. Alguns caminhos que o homem parece sem direitos, mas podem ser mortais. Então está cheio por aí de caminhos que parecem estar levando lá para o caminho certo, né? Aquela rodovia assim, nossa, que tapete, que maravilha, está indo lá para tal lugar, de repente está indo para o lugar contrário. O GPS jogou para o lugar contrário, né?
Aconteceu ontem, né? Um monte de ontem. Eu sei o que aconteceu lá com o GPS, eu lá, jogou vocês lá na Marginal Tietê, lá pro outro lado, erraram o caminho de volta para Pouso Alegre. É. Então, aí eu falei assim, tá tudo certo, de repente percebeu, opa, o caminho tá errado. Aí, conversão, voltar pro caminho certo. Amém? Glória a Deus. Coloca pra gente, por favor, em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Falar sobre as boas obras. As boas obras, elas são o quê? Frutos da salvação. E não o caminho da salvação. Efésios 2, 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, as obras, elas são daqueles que são salvos. Então, uma pessoa salva, ela faz as obras, mas as obras não salvam. O que salva é a graça, é aquilo que nós não podemos fazer. Nós não, jamais um homem conseguiria fazer. Ninguém, nem um personagem da Bíblia conseguiria fazer o que Jesus fez por nós. Porque Jesus era perfeito. Ele é Deus, se fez carne, fez homem na terra, passou as mesmas vontades, passou as mesmas lutas que nós e não pecou. Então ele teve um sangue perfeito. Aí foi o sacrifício da ovelha, né? Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo. Mas nós, como salvos de Jesus Cristo, obedientes à palavra de Deus, nós somos o quê? Nós fazemos as obras. Se você não faz as obras, é porque você não está salvo. A palavra fala isso, não sou eu. Porque aquele que não faz as obras, você está salvo? Acha que está salvo. É o caminho errado. É o erro de cálculo, você está calculando errado. Então, peraí. Salvação, obras. Não obras e salvação, jamais, jamais. Embora algumas crenças pregam que a salvação vem pelas obras, mas não. A salvação vem pela graça, por meio de Jesus Cristo. Amém? Precisamos observar cuidadosamente o que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 8, 7. 1 Coríntios 8, 7. Vou ler aqui. No entanto, nem todos os homens têm esse conhecimento, e sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Consciência. Muitas vezes as pessoas confiam na consciência. Eu estou sentindo paz aqui. Então eu vou. Isso aqui não está me dando paz, então eu não vou. Olha aí, mas eu preciso saber se a consciência não está contaminada. Está falando aqui? A contaminação da consciência. Porque Satanás, ele é mestre nisso, ele precisa só de uma brechinha. Ele precisa de uma brechinha para pôr a mão e entrar e contaminar a tua mente. De repente, um milagre que você recebeu, o Satanás tem poder para fazer milagre. Porque ele fez, antes de me converter, eu vi muitos milagres. Muitos milagres, eu testemunhei vários milagres da minha vida. Mas quem fez milagre foi quem? Satanás. Porque ele faz milagres. Para quê? Para te enganar. Assim como ele tem poder para transformar em anjo de luz, enganar, ele também faz os milagres deles. Para te enganar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa consciência. Nossos olhos. Nossos olhos é um perigo, né? Nós olhamos, desejamos, sentimos, vai para o coração. Aí do coração, ali, ó. Enganoso é o coração. Aí eu estou sentindo no meu coração. Não tem que sentir nada do coração, não. Eu tenho que sentir a presença do Espírito Santo. É ele que vai dar a direção. É ele que vai conduzir. Faz o que não faz. Quem é que comete um erro, né? Está com o Espírito Santo, comete um erro, já não sente na hora que errou. Eu não sei, porque o Espírito Santo é na hora, já acusa. Você errou, você acabou de errar, você já dá aquela... errei. Eu fiz isso. Aí vem o quê? Arrependimento. Glória a Deus. Perdão. Reconcilia. E o Espírito Santo está para isso.
Você vai errando. Você vai errando. O Espírito Santo está incomodando. Você não faz nada. O que vai acontecer uma hora? O Espírito Santo se retira. Porque ele fica um tempo te incomodando. Você não vai arrepender? Você está fazendo errado. Você não vai arrepender? Ele fica ali. Chega uma hora que ele se retira. Misericórdia. É igual Davi. Davi, o que ele mais queria, pediu para Deus, que Deus não retirasse o Espírito dele, o Espírito Santo dele. Porque pecou feio, né? Imagina o pecado de Davi. Assassinar, adulterar. Que pecado grave. O arrependimento era tanto que ele falou: Deus, tira tudo de mim. Tira até o meu reinado. Tira meus filhos, tira tudo de mim. Mas só não tira o teu Espírito. O que você acha de você fazer a mesma coisa? Você jamais perder a presença do Espírito Santo de Deus. Porque ao que você perder a presença do Espírito Santo, não vai ter mais quem te incomode. Porque se ele está te incomodando, você não faz nada, você imagina sem o Espírito Santo. O que vai acontecer? Você está lá no mundão daqui a pouco. E isso não pode acontecer. Tem muitas pessoas que são simpatizantes da igreja. Simpatizante, eu gosto, que eu vou lá, que eu simpatizo com a igreja. Misericórdia. Não. Você não pode ser só um simpatizante com a igreja. Você tem que fazer parte do corpo. Jesus é a cabeça, né? Ele é a cabeça. E nós somos o corpo. Tem que fazer parte do corpo. Obedecendo os sinais da cabeça, que é Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A sinceridade é um ingrediente vital na salvação, mas não o único ingrediente. Uma pessoa pode ser sincera em acreditar que algo seja verdade, quando não é verdade. Pessoas sinceras, ela não está mentindo. Eu tenho certeza que é verdade, e conta ele como se fosse verdade, mas ela está sendo sincera, mas de repente ela está vivendo uma mentira, o caminho errado, errando, o cálculo totalmente errado. Já viram isso? Pessoas acreditam, quantas vezes eu mesmo fiz isso? Acreditar em algo e defender aquilo, e aquilo não ser verdade. Acontece muito, aconteceu na minha vida isso. De repente, ao que você descobre que aquilo não é verdade, o que acontece? A tendência nossa é esconder. Nossa, e agora? Abafa o caso. Abafa, para ninguém falar, porque se falar que eu errei, nossa, que eu falar que eu achar que eu estou mentindo. Tá errado também, né? Fazer isso. Mas acontece muito isso. Isso não pode acontecer, porque também é um erro de cálculo. Você crê naquilo que não é verdade. E infelizmente tem muito por aí. Porque a verdade é uma só. E a verdade são quantas? Enquanto tem uma verdade, tem milhões, bilhões e trilhões de mentiras para competir com aquela única verdade. Então a facilidade de crermos numa mentira é muito maior do que nós cremos na verdade. Infelizmente. Em Atos 2,47 está assim: e o Senhor acrescentava ao grupo aqueles que iam sendo salvos. Então, ser membro da igreja não substitui o novo nascimento. Então, como é que você faz parte de uma igreja? Sendo salvo. Não está só na igreja. Eu só estou na igreja. Você está ali, introduzido no corpo de Cristo, mas não faz parte do corpo. É um intruso no meio do corpo. Tem que você está salvo. Salvo. E fazer parte, realmente, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Interessante, ó. Teve uma pessoa na Bíblia que ela estava de mão dada com um anjo, de mão dada, saindo da morte, e de mão dada com o anjo, ela perdeu a salvação. Alguém sabe quem que é? Quem estava de mão dada com o anjo aí? E ali, eu vou dar a dica agora, ela olhou para trás. Mulher de Ló. Olha que interessante a história de Ló, né? Quando eu peço minhas orações, eu peço a Deus, faz que nem fez com Ló, Deus. Às vezes eu estou no caminho errado aqui, às vezes eu estou achando que eu estou certo e eu não estou certo. Pega eu pela mão e arrasta eu para o caminho certo. Porque Ló e a família dele, a esposa, as duas filhas, estavam num lugar totalmente errado, eles iam morrer, porque estavam num ambiente que eles iam ser mortos, que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Porque eles eram
corretos? Não, eles estavam no lugar errado. Eles já estavam errados porque estavam no lugar errado. E Deus ia destruir Sodoma e Gomorra com eles lá. Mas o que aconteceu? Houve uma intercessão de Abraão. Aí foi os anjos lá buscar Ló. E os Ló não queriam sair, não. O Ló, não, enrolando lá. Né? Aí, o que fala a palavra? Eu tenho até uma palavra, né, sobre isso. O Ló demorava em Sodoma. Estava demorando. E os anjos lá, vamos embora. E lá, não, mas calma aí. Daqui a pouquinho a gente vai. Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Aí o que ele fez? O anjo pegou ele pela mão e arrastou eles para fora. Os 4. Arrastou. Olha que maravilha. Que benção, né? Só que uma delas, a esposa de Ló, sendo também arrastada pelo anjo para fora, o que ela fez? Foi, não olha para trás, ela olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Porque ela gostava do que ela via lá. Sodoma e Gomorra, né, era prazeroso. Sim. Pecadão lá, né? Pura prostituição. E ela olhou para trás, ela sentiu saudade. Não, mas eu vou ficar sem isso aqui. Eu gosto tanto de ver que eu vejo aqui. Às vezes a pessoa acha que está no caminho certo, né? A pessoa correta, né? Está na igreja, mas ela está num ambiente que ela gosta de ver o que ela vê. Eu estou lá, mas eu não gosto de estar lá, mas eu estou lá porque eu preciso estar lá. Mas na verdade está lá porque ela gosta de ver o que ela vê lá. Aconteceu com a mulher de Ló. Não é mesmo? De mão dadas com o anjo, ela olhou para trás, desejou. É onde ela se transformou em estátua de sal. Você acha que ela foi para o céu? Não creio que ela foi, né? Será que foi? Morreu olhando na iniquidade dela. Não podia olhar para trás. Mas o sentido de olhar para trás é o fato de não desejar, não sentir saudade daquilo que acontecia lá em Sodoma e Gomorra. A iniquidade era tanta que foi destruído completamente. Sobrou nem vestígio de Sodoma e Gomorra. Infelizmente. Glória a Deus. O caminho que leva à vida eterna. A experiência do novo nascimento. A palavra fala que todos precisamos nascer de novo. Todos. Mas eu nasci no berço cristão. Nasci lá adorando a Deus. Você vai precisar de um novo nascimento. Quando acontece isso? A pessoa que nasce no berço cristão, que não sai dos caminhos do Senhor, é o batismo. Ele acontece no batismo. Ali há um novo nascimento. Onde a pessoa morre para o mundo e nasce e vive para Jesus. Amém? Aqui assim, lá em João 3,3. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está falando para quem? Para todo mundo. Todos nós, todos tem que nascer de novo. Até que Nicodemos falou para Jesus: mas nascer de novo que jeito? Eu vou lá no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Não. Nascer da água e do Espírito. Água, esse batismo. Mas não só o batismo. Tem pessoas que passou pelo batismo e não nasceu. Continuam lá na iniquidade. Misericórdia. Ou de repente, passou pelas águas, teve um novo nascimento, e morreu de novo, morreu espiritualmente, né? Mas de repente está indo, de repente precisa, volta, faz um novo nascimento de novo, nascer e permanecer vivo para Jesus, viver para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E tem um versículo aqui que através desse versículo todo mundo sabe, todo mundo conhece. É um versículo que tem que estar na boca de todo mundo, que todo mundo tem que estar decorado esse versículo. Com esse versículo aqui encerra toda a discussão de religião. Encerra, que é no João 14,6, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, só Ele é o caminho, resta tudo beco sem saída. Ele é a verdade, o resto é mentira. E Ele é a vida, o resto é morte. Uma verdade. E o resto, olha o tanto de caminhos, olha o tanto de caminhos que tem por aí, cheio de caminhos. E Paulo fala assim: todo caminho leva a Deus. Como assim todo caminho leva a Deus? Somente o caminho, Jesus Cristo é o único caminho. A palavra diz, só não crê na Bíblia. Você não quer na Bíblia? Então tá bom. Nós não queremos, então encerra a discussão, encerra a conversa. A verdade, somente uma verdade, o resto é mentira. Vida. Ele é a vida. O que importa essa vida aqui? O que importa é a vida eterna, a eternidade. Por isso não podemos errar esse cálculo, por hipótese alguma.
buscar na palavra, somente a palavra, se render. A palavra aponta, ela é inteira, de Gênesis, Apocalipse, ela aponta para quem? Para Jesus Cristo. De Gênesis, Apocalipse. Começa lá em Gênesis falando da cabeça, que a serpente vai atacar o calcanhar, mas ele pisará a cabeça da serpente. Então, Satanás, o mais que ele conseguiu fazer, dá uma mordidinha no calcanhar de Jesus, mas Jesus foi lá e pisou a cabeça dela, matou a serpente. Começa lá falando de Jesus, apontando para Jesus, a pedra. Jesus é a pedra. Termina Apocalipse, então, revelação de Jesus. Coisa maravilhosa, Apocalipse. Difícil de entender, mas é difícil de meter lá. A revelação de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O vídeo da igreja está de pé. Amém? Em nome de Jesus. Uma coisa eu falo para vocês, igreja. Seguir a Jesus tem um preço. Tem um preço a seguir Jesus. O que Jesus disse? Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Qual é a sua cruz? E seguir a Jesus Cristo. Isso é um preço a pagar? Sim. Jesus já pagou o preço, o maior preço que ninguém podia pagar, Jesus já pagou por nós. Agora nós temos que pagar o preço agora de tomar a cruz, seguir Jesus Cristo. Seguir. É o preço que nós temos que pagar. Matar a tua vontade, as nossas vontades. Eu sempre gosto de falar muito sobre isso, porque a vontade, ela grita o tempo todo. O tempo todo ela está gritando para mim fazer a minha vontade. Mas não, o meu preço tem que pagar. É falar assim, não, para minha vontade, não, eu quero viver Jesus, só isso. Eu quero só viver Jesus. E está preparado para a volta de Jesus. Fazer a vontade dele. Fazer aquilo que Jesus determinou. Os 10 mandamentos que transformou em 2 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus com todo o entendimento, a força. Amar a Deus acima de tudo. E o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. E aí, você quer ser salvo? Você quer? Eu também quero. Mas e aí, e o próximo? E o próximo não está salvo? E aí, como é que você fica? Se você ama ele igual você mesmo? Se você quer a tua salvação, você tem que desejar a salvação do próximo. É tomar a cruz e seguir a Cristo. E Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso. O que Ele faz? Quando você obedece, Ele te dá uma vida plena nessa terra. Uma vida maravilhosa. Não te falta nada. Financeiramente, é financeiro. Você acha que Deus quer ver você pobre? Deus não quer ver você pobre, não. Deus quer ver você rico. Mas você tem condição de ser rico e seguir a Cristo? Como é difícil um rico seguir a Cristo? É difícil. Porque o rico está ligado aos prazeres deste mundo. Muitos prazeres, que tem dinheiro, compra prazeres. Mas se você tem condições de ser rico e seguir a Cristo, Deus vai te levar nesse patamar de ser rico. Para que você venha abençoar outras vidas, abençoar a igreja, abençoar. Deus não vai fazer nada para você, só para você, Ele vai fazer para você, mas para você venha abençoar outras vidas. É isso o propósito que Deus tem para nós. Te dar saúde, proteção, sair com a tua família, viajar e voltar em segurança. Isso Deus tem. Olha que coisa maravilhosa, ter a vida plena. Mas obedecer a palavra de Deus. A palavra fala assim que no fim, né? Aquele que peque mais. Aquele que é santo, que santifique mais. E você está disposto a quê? A pecar mais ou santificar mais? Escolhe só um lado. Eu tenho certeza que você escolheu santificar mais. Eu tenho certeza que você escolheu isso. Se você não estava aqui. Então, eu quero te convidar. Você vem aqui à frente. Você vem aqui à frente. Clamar o Espírito Santo nos ajudar, nos fortalecer diante do nosso Deus, que Ele que dá força, é Ele que faz tudo. Nós não somos nada sem Jesus Cristo, não somos nada.
nós somos pecadores, nós somos pecadores. Mas Jesus, você tem que reconhecer que nós somos 100% dependentes de Jesus Cristo. 100%.